E a galera, a seleção brasileira se apresentou, né? O que chamou muita atenção foi o Endrick, galera, o jogador jovem do Palmeiras de 17 anos, né? Que já foi vendido ao Real Madrid, né? Agora está na seleção brasileira e pode fazer um trio de ataque com Vinícius Júnior, Rodrigo, galera. Isso mesmo, podemos ter o trio do Real Madrid na seleção brasileira. No caso, o Endrick, né, que nem ainda chegou no Real Madrid, vai chegar somente na próxima temporada. Lembrando que o jogador só pode ser transferido com 18 anos, né? E o Endrick, galera, na minha opinião, tem tudo para poder dar certo na seleção brasileira. E eu acho que agora a seleção brasileira vive outro momento, sem o Neymar, né? Agora vamos ver como que a seleção brasileira vai se comportar, né? Principalmente alguns jogadores que jogavam a responsabilidade toda para cima do Neymar. Agora os jogadores vão ter que pegar a bola e jogar bola, principalmente o Vinícius Júnior. Quero ver como que ele vai se comportar com a ausência do Neymar. E vamos acompanhar o F360 falando tudo sobre a seleção brasileira e sobre o Endrick, também um jogador de 16, 17 anos, né, que está na seleção brasileira. Marcelo Fernandes, tarará, tarará, entre os 10, etc. Tá fazendo milagre no Santos, não tá? Tem Ele ajudado é muito ruim. Tem ajudado defendendo muito. o próprio voto, legislando em causa mas não própria. vão ficar- Não, Já votou, eu quero cara. ouvi-lo. Pode ser. Ou ele pode tirar o Vini, trazer o Vini um pouco mais para trás e colocar Rodrigo junto com o Endrick. Como o Endrick está chegando agora, é a primeira convocação dele para a seleção principal, acho que ele vai esperar um pouquinho para ser titular. Vamos ouvir o Endrick, então, que já se apresentou à seleção brasileira e é assunto nas manchetes espanholas. Vamos lá com o Endrick. Eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade. Fazia tempo que eu não voltava aqui. Só tenho que agradecer a Deus pela oportunidade de desfrutar do momento. Eu creio que isso aqui vai ser muito especial para mim e espero ajudar a seleção e também agradecer muito a todos os envolvidos que estavam comigo na minha carreira, né? Porque não foi fácil estar aqui hoje. Eu só tenho que agradecer a Deus e desfrutar, né, do momento junto com meus companheiros e tirar o bastante proveito dessa seleção. Deixo o recado falando que não vai faltar entrega, não vai faltar alegria para mim também, felicidade. Creio que eu possa trazer bastante felicidade para vocês e que se Deus quiser a gente passar aí com a vitória nos dois confrontos e ajudar a seleção para estar na próxima Copa do Mundo. Tá aí o Endrick, o professor Fernando Diniz, feliz, campeão da Libertadores da América, com 2 jogos difíceis agora pelas eliminatórias, Colômbia fora de casa e depois a Argentina no Maracanã. E convoca pela primeira vez um jogador que há muita expectativa em cima dele, está jogando muita bola no Palmeiras, né? Já era um cara com estrela absurda antes de subir ao profissional, comprado pelo Real Madrid e deve ou não deve ser titular, amigo Rafael Prats? Eu estou com o Eugênio em relação, talvez, à precocidade do Endrick começar como titular contra a Colômbia. Não ficaria muito surpreso, Abel. O Diniz não é um treinador, assim, que tem, por exemplo, algum tipo de receio de colocar quem está bem. Ele, claro, tem as convicções dele, do que ele acredita, mas não seria, para mim, uma grande surpresa começar com o Endrick. Eu acho que a gente tem do Endrick ainda uma amostragem pequena no profissional. Muito boa, impactante. Ele tem sido, talvez, o grande nome do Palmeiras, na arrancada do Palmeiras, para tentar de novo ganhar o Campeonato Brasileiro. Ele realmente tem um potencial que chama muito atenção, muito talentoso, mas está vivendo situações que são novas para ele também, né? Convocado pela seleção principal pela primeira vez, ele parece estar muito preparado para a situação que está vivendo, estar muito bem orientado para a situação que está vivendo, mas não sei até que ponto essa novidade do Endrick, que é uma grande atração ainda, mas é uma novidade ainda, pode pesar para ele começar quinta-feira. Eu acho que ele não começará, mas é um puro palpite. Mas não vou ficar muito surpreso, não, se o Diniz escolher começar com ele. Enfim, acho que ele pode se encaixar muito pelo que o Diniz gosta de um time de futebol, como uma equipe dele joga. O que vocês acham desse time, né? O Ederson foi cortado, né? Isso. Então, Alisson, Emerson, Royal, tô pensando aqui, tá? Alisson, Emerson, Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodge. Bem provável. O outro lateral é o Carlos Augusto, né? Isso. O outro esquerdo. Renan Lodge, que já tem outras passagens na seleção, imagino eu. Que... As laterais, para mim, são problemas. As Até duas. por isso, Aí, ó, pode ser Douglas Luiz, Bruno Guimarães, Rodrigo, Rafinha, Endrick e Vini Júnior. Pode ser. Pode ser? Por que você não botou o André como titular? Pode ser André também, pode ser André. Porque eu entendo... Pode ser André, Bruno Guimarães, Rodrigo, pode ser. Pode ser. Eu entendo o seguinte,
Acho o Douglas Luiz um jogadoraço, vinha pedindo aqui a convocação dele, mas estou tentando entender alguma lógica de hierarquia. Ele não vinha sendo convocado. O André já vinha sendo convocado. O titular era o Casemiro. Está machucado o Casemiro. Na fila, o André está na frente. Gostei da sua observação. Estou contigo, André. Isso? Já mudei minha escalação. Você me convenceu. Dentro dessa hierarquia, o André está na frente. E, além disso, acho que até poderiam jogar os dois. Porque o Saiu Douglas Bruno sai muito pro ataque no Aston Ele tem Villa. feito cada vez mais gols. Tem feito gols e tal. Eles podem jogar juntos. O Bruno não tem jogado bem na seleção brasileira. Embora seja um jogador de altíssimo nível, indiscutivelmente falando, mas ele não tem dado um grande retorno na seleção brasileira. Poderia até fazer essa tentativa, mas eu acho que vai o Bruno, porque já vem jogando. Como o Pratos colocou, as laterais continuam sendo problema, assim. O Emerson Royal é um jogador que está ali porque não há muita opção. Porque ele não é um lateral que entrega alto nível nas funções que um lateral precisa, né? Recomposição defensiva no ataque, especialmente na recomposição defensiva. E ele entrou muito na seleção na data feita passada depois de 2 lesões, né? Ele não estava convocado nem em primeira e segunda opção. Até por isso, sinceramente, pelo que eu acompanho, eu sei que ele não foi convocado para essa função. O Diniz falou que pode ser utilizado, mas não é a ideia inicialmente. Mas eu gostaria de ver o PP nessa função. Ele tem jogado muita bola no Porto como lateral. Acho que dentro da proposta de jogo do Diniz, ali como um ala quase. Como um ala, eu acho que ele pode entregar. Ainda mais que a gente viu o quanto que o Brasil foi muito... Tudo bem, até pelo jogo aposicional do Diniz, muito concentrado no lado esquerdo, mas... Tudo bem, tem a volta do Rafinha, que acho que potencializa o lado direito, mas acho que o PP vindo de trás é um cara que poderia contribuir. Eu não acho que ele vai fazer isso. Da mesma forma como o Eugênio falou, eu concordo, acho que seria estranho o André não ser o titular por conta da questão hierárquica, mas eu começaria com o Douglas Luiz de volante e o PP de lateral direito. Douglas Luiz com Bruno Guimarães? Douglas Luiz e Bruno Guimarães, embora eu acho que ele não faça isso, e até pelo critério dele, acho que ele não deva fazer isso, mas eu falando da forma como eu gostaria de escalar, seria com o Douglas Luiz. Eu acho o André um fenômeno. Eu também acho. Acho o André um fenômeno. É que ele ainda joga no Brasil. Então, isso. Acho que para muita gente vai pesar isso. Não, mas joga no Brasil. O Fluminense, campeão da Libertadores, passa muito. Passa demais pelo André. Demais pelo André. Ele é o ponto de equilíbrio do time, tanto defensiva quanto ofensivamente, né? Ele inicia muitas jogadas, ele se projeta ao ataque e lá atrás ele é o cara que corre por todo mundo, né? Ele corre por quase todo mundo, por Felipe Melo, por Marcelo, às vezes por o Samuel Xavier, ele está ali tomando conta. E acima de tudo... Quando não muda de posição, vai mais para trás. A saída de jogo do Fluminense tem no André o seu principal jogador. É ele quem recua para trazer essa bola, é ele quem tem a cadência do jogo do Fluminense, passa muito por ele, é ele quem arrisca um passe um pouco mais difícil às vezes, tenta um drible em alguns momentos que a gente vai tentar driblar aí dentro da área, e a maioria das vezes ele consegue. É um jogador de nível internacional que, tenho certeza, receberá uma grande proposta agora nessa janela de meio de ano e vai para um grande clube da Europa. A gente tem a capa do AS, que é uma publicação, uma das maiores publicações lá da Espanha, de Madrid, né? Especificamente de Madrid, colocando o trio aí do Real Madrid. O Endrick não chegou, mas já é, né? Canarinha Blanca. Aí, o AS está entusiasmado, já quer colocar os 3 ali, o Endrick ao lado dos 2. Assim como eu gostaria de ver já de início o Endrick ao lado do Vinícius Júnior e também do Rodrigo. O que vocês acham? Vocês imaginam que ele dificilmente começa como titular porque é a primeira convocação, não é? Apesar que o Prates falou que não ficaria surpreso. Não vou ficar surpreso. Mas você não escalaria de início? Não, para começar na quinta-feira, não. Que time? Você colocaria o Rodrigo de atacante ou mais meia? Então, a gente vai ter de ver aí, Abel, porque o Diniz, né, deu a entender na convocação que sem o Neymar, o Rodrigo pode fazer a função de ser esse camisa 10, Ele entrou como meia, né, na escalação. Exato. Então, assim, a chance do Rodrigo ser, entre aspas, o substituto do Neymar, né, com características um pouco diferentes, mas para ser o camisa 10 pode acontecer. Porque o Diniz ainda tem, na seleção brasileira, até pelo pouco tempo com esses jogadores, tem tido uma dificuldade para colocar e para os jogadores, me parecem, que assimilar como o Diniz gosta que jogue, né? Porque para muita gente é uma novidade. Né? Há jogadores aí formados, quase que formados ou com muita cabeça de Europa
E poucos trabalharam da maneira que o Diniz gosta, em relação à maneira que se joga, né? Eu acho que é um desafio para o Diniz esse. Fazer com que esse pouco tempo que ele tem esses jogadores à disposição, haja uma assimilação rápida. Né? O Diniz, geralmente, nos clubes em que trabalhou, a assimilação foi rápida, logo assim, de cara, a curto prazo, né? O Fluminense nem se fale que ele já tem mais tempo. Mas acho que é um desafio que ele tem. Então você imagina Rodrigo no meio e na frente? Aí eu tenho uma dúvida, porque eu não sei se o Diniz vai querer um outro jogador de meio. Pode ser talvez um outro jogador, pode ser André e Douglas Luiz, não descartaria. Então acho que tem essa possibilidade. Talvez dos dois. André, Douglas Luiz, Bruno Guimarães e Rodrigo. E aí Vinícius Júnior e Rafinha, por exemplo. Então, eu entendo assim, estou imaginando mais uma base de um 4-4-2. Por quê? Vamos lá. O Neymar, ninguém tem característica parecida com ele. Sim. Então, por mais que o Rodrigo entre na vaga do Neymar, a gente não vai ver o Rodrigo fazer o que o Neymar vinha fazendo com o Diniz, de voltar para buscar a bola no meio de campo. Não é isso. Ele vai ser um segundo atacante de mobilidade. Ele vai voltar até a intermediária, ele não vai voltar até o campo de defesa, não vai voltar até o círculo central, porque não é a característica dele. Então, ele vai girar em torno de um outro atacante. Ele tem jogado no Real Madrid com essa... É uma dupla. Vinícius e Rodrigo. O Bellingham saindo da esquerda. Os dois ali. E ali não tem posição fixa. Ele, hora vai cair pelo lado esquerdo, hora vai cair pela direita, vai trocar. O Vini, às vezes, centraliza, ele vem por trás. Então, acho que esse entrosamento é importante de manter. E, assim, em relação ao Endrick, pesa a inexperiência internacional ainda de seleção. Então, são jogadores que atuam no Real Madrid. Sabe? Falar que é o maior clube do mundo, né? Campeões de Champions e tal, não vão sentir esse peso de responsabilidade. E tem esse entrosamento. Agora, você pode fazer uma adaptação. Vamos lá. Meio campo com 4, Rafinha aberto na direita, 2 volantes, que pode ser André e Bruno Guimarães, ou Douglas Luiz entrando no lugar deles, um cara na esquerda. Quem vai ser esse cara da esquerda? Aí, se você puxar o Vinícius Júnior para jogar pela esquerda, você pode botar o Endrick por dentro. O Vinícius sabe jogar pela esquerda, jogou muito tempo, a maior parte da carreira, pela esquerda. Ou você pode botar o Martinelli pela esquerda e deixar o Vinícius junto com o Rodrigo por dentro. Eu acho que é mais ou menos por aí. Estou imaginando que ele vai trabalhar, porque ele não tem um Paquetá. Eu tenho O contraponto. Paquetá poderia ser, você deixa só um atacante na área e bota um meia. Não dá sinal de fazer isso com o Veiga. Não tem sinalizado, porque poderia ser o Veiga. Faz o Veiga como num 4-2-3-1, como um meia que vai circular. Talvez o Veiga, talvez não, com certeza, se ele quiser um jogador mais próximo da movimentação que o Neymar fazia, não estou falando de característica individual, mas da movimentação, de voltar, buscar a bola, se apresentar de um lado, esse cara é o Veiga. Mas será que ele vai colocar o Veiga de início? Não acredito. Ele não deu sinais disso. Não coloca nem no meio do jogo. Não sei por que convoca. Não que eu não concorde e não veja futebol no Rafael Veiga. Mas convoca e não coloca para jogar, não adianta. O que eu acho, assim, que eu gosto muito do que o modelo que o Pratos colocou, né, com, de repente, Douglas Luiz, Bruno Guimarães e André, só que eu acho que não vai acontecer pensando na lista de convocados, porque o Diniz chama 8 atacantes. Se ele coloca esses 3 e o Rodrigo, significa que no banco ele teria o Veiga e o Joelinton de meio-campistas. Então, eu acho que se ele tivesse isso como ideia, talvez ele fizesse uma lista mais equilibrada entre o número de atacantes e o número de meio-campistas. Então, talvez, apesar de gostar desse estilo de formação, pelo momento o Douglas Luiz é um cara que faz por merecer não só a convocação, mas até uma titularidade de seleção, acho que ele não povoaria tanto o meio de campo, pensando na convocação. E eu gosto muito da ideia de ter um cara mais com característica de definição no ataque ainda. O Rodrigo, assim, para mim o ideal ainda é o Gabriel Jesus. Como ele é dúvida, partindo do ponto que ele não joga... Eu não estou contando com o Gabriel que não tem jogado. Exato. Para mim ele é o ideal. Já nós vamos ouvir, inclusive, o doutor Rodrigo Lasmar falando assim, sobre o Gabriel Jesus. Talvez para um segundo jogo, se ele puder entrar no meio do primeiro e tal, mas para o primeiro eu não estou contando. Mas pensando nele 100%, para mim ele é o cara, ele é o titular. Ele não estando, acho que acho que não seria um absurdo o Endrick entrar, a entrada dele. Acho que faz sentido pelo todo momento, mas pelo peso até do adversário, o momento da seleção, eu escalaria, e também pelo momento desse jogador que está vivendo um momento especial e jogando até como atacante, eu iria com o Paulinho.
assim, pela sequência de gols que ele tem feito, tem jogado regularmente como centroavante, às vezes ao lado do Hulk, tem jogos até sozinho, então não seria uma coisa nova. E nessa troca constante de posição, tem experiência internacional com a própria seleção olímpica. E o Paulinho pode fazer o lado ou por dentro. Então ele pode se alternar de acordo com o jogador. Eu começaria com o Paulinho, o Rodrigo atrás dele para fazer a função do Neymar, ainda que seja característica diferente, mas um cara que se associa bem com quem vem do lado. O Rafinha, que na primeira convocação foi muito bem, e o Vinícius Júnior. Me dá uma dor no coração deixar o Martinelli fora, porque o que ele tem jogado, mas acho que esse é um grande desafio. O Martinelli é na posição do Vinícius Júnior, Exato. não é? Exato. Não, mas o Vinícius indo por dentro, ele pode botar o Martinelli aberto. Ou, de repente, mudar de lado pro Martinelli, não sei, fazer testes. É que agora eu não acho que é o momento, essa data FIFA, para fazer teste. Só para completar, o argumento que vocês dão... Galera, assim, eu mesmo espero que o Diniz não fique improvisando o jogador, porque eu acho que é muito chato isso, você convocar o jogador da posição, aí, pô, quando o cara tem a oportunidade de jogar, você improvisa o jogador de outra posição e não coloca o cara pra jogar. Mas por que você convoca? Eu concordo. Pra você convocar o cara e o cara ter a oportunidade de jogar, o cara não joga porque você quer improvisar outro jogador, aí eu acho que é feio isso pra seleção brasileira, muito feio. Isso daí quer dizer que você não confia no jogador. É exatamente o que o Tite fazia. O Tite improvisava jogador e não colocava o cara que ele chamava. Por quê? É sinal que o cara tá lá só pra fazer números. Ah, tem que convocar 23, então eu vou colocar as 23 e esse jogador aqui só tá aqui por número. Porque se eu precisar, eu vou improvisar outro jogador. Eu acho que não é por aí. Eu acho que não é bom isso. Negócio de ficar improvisando jogador que não joga na posição. Se você convocou o cara, é porque o cara tem capacidade de estar na seleção brasileira. Então você tem que aproveitar o cara, tentar botar o cara pra jogar. Entendeu? Pô, e assim, o Fernando Diniz, ele acertou muito ter levado o Endrick. Porque eu vou ser bem sincero pra vocês. Se ele leva o Richarlison e a seleção brasileira tem 2 jogos ruins, perde jogos, pode ter certeza que iam pedir a saída do Fernando Diniz. Porque não faz sentido nenhum, galera. Não era nem pra ele ter tido nenhuma oportunidade nessa temporada na seleção brasileira. Richarlison não tá jogando nada. Nada há muito tempo. Não só ele não, tem outros jogadores também que tá na seleção, mas não tem jogado muita bola não. Mas aí até que passa batido. Mas o Richarlison não tem como passar batido. A pior coisa que o Richarlison fez quando voltou a volta da seleção brasileira, que era o Ramon, tava dirigindo, é ter falado que a 9 era dele e não via ninguém. Entendeu? Pô, você tendo o Pedro, tendo vários jogadores jogando aí camisa 9, o cara batendo no peito que a 9 é dele e ele é titular, não sei o que, pela Copa. Copa não quer dizer nada não, cara. Você tem que estar jogando bem agora. Esse negócio de ficar pensando, lá atrás eu joguei bem, então, mas tem que estar jogando bem agora, porque não adianta nada você ter jogado bem lá atrás e você entrar em campo agora e você não ajudar a seleção brasileira. Porque a seleção brasileira é pensada presente e futuro. Entendeu? É trabalhar do presente e o futuro. Tem que vencer agora, futuramente está na Copa do Mundo. É óbvio que, na minha opinião, não tem como a seleção brasileira ficar fora de uma Copa do Mundo com 6 vagas. Pô, a seleção brasileira ficar abaixo de 6 não faz sentido nenhum. Nem tem como isso. Me desculpe, não tem como. E, na minha opinião, esse é o grande desafio do Fernando Diniz à frente da seleção brasileira, que é fazer essa garotada jogar. Entendeu? Eu acho que eu vou ver, né, se o Fernando Diniz realmente ele vai mudar alguma coisa dos últimos jogos. Porque se ele não der um passinho pra trás, me desculpe, vai ser difícil ele continuar na seleção brasileira. Porque assim, eu acreditava até que ele pudesse estar no próximo ciclo da Copa, que esse negócio de Ancelotti não iria existir e tal, mas vai depender muito do desempenho dele nesses 2 próximos jogos. Porque se não for bem, vai bater aquela dúvida, será que ele vai conseguir na Copa do Mundo? Porque, pô, essa parada de improvisação, cara, ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta, todo mundo viu a Copa do Mundo, cara. Independente do Militão ter jogado muito bem, pô, o cara teve que improvisou, cara, o Militão na lateral, porque ele não queria botar o Daniel Alves, levou o cara pra poder estar lá no grupo só. Isso daí não cabe na seleção brasileira, não, me desculpe, mas não cabe. O jogador tá por número, não dá, porque quando você olha pro banco, você precisa colocar o cara e você, olha, não quer colocar o cara porque acha que o cara não vai corresponder, isso daí é vergonhoso, cara. É vergonhoso pra seleção brasileira. Né? E eu espero que a seleção brasileira vença esses 2 próximos jogos. Na minha opinião, o jogo mais difícil da seleção brasileira não é contra a Colômbia, é contra a Argentina. Todo mundo sabe que a Argentina é atual campeã da Copa do Mundo, tem Messi, é uma seleção brasileira, tem uma seleção argentina que é muito bem treinada. Né? A seleção brasileira é uma seleção boa? É uma seleção boa, mas ainda precisa de muito ainda para poder
é alcançar esse patamar ainda que nós torcedores esperamos, né? Agora é só esperar os confrontos da seleção brasileira. Deixe nos comentários a opinião de vocês. Quem deve assumir a camisa 9 da seleção brasileira, galera? Temos Jesus, Endrick e Paulinho. Deixa nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante aqui para o nosso canal.